Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre mediunidade. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns contextualizado para a realidade atual. E hoje nós vamos conversar sobre diferentes tipos de mediunidade, com base no capítulo 14. Mas antes disso, vamos lembrar que nos capítulos 11, 12 e 13, Kardec analisa três tipos de fenômenos mediúnicos, que são a tipologia, pancadas, né? A escrita direta e a psicografia. Tanto aquela feita com uso de instrumentos, mesinhas, pranchetas, tabuleiro Ouija e outros aparatos, quanto a escrita manual feita diretamente no papel ou no teclado de computador modernamente, né? Chico Xavier escrevia em máquinas datilográficas. Nós entendemos que boa parte disso já havia sido discutida e deixamos a leitura por conta de cada participante do grupo, mas aqui para o vídeo nós vamos repassar por alto cada capítulo. O caso mais célebre de tipologia na história do Espiritismo é sem dúvida o das Irmãs Fox. Ele rodou o meio mundo através dos jornais da época, né? Tudo começou com ruídos nas paredes, acho que você se lembra muito bem, e parece que havia uma intenção do espírito de se fazer mostrar. Diante daqueles ruídos, as meninas é que deram a ideia de usar as pancadas para reproduzir sim ou não. Uma pancada significava sim, duas significava não. É o mesmo que acontecia na brincadeira do copo, na minha juventude. Ou então, mais recentemente, com essa brincadeira do Charlie, você está aí? No caso das Irmãs Fox, o diálogo evoluiu em seguida para a formação de letras, conforme o número de pancadas. A era uma pancada, B, duas, C, três e assim por diante. Nas brincadeiras do copo ou do lápis também as pessoas relatam a forma de tabuleiro Ouija, colocar as letras ao redor e ver para que lado o lápis aponta, ou o copo. E aí alguém vai anotando sequencialmente, formando as palavras. Eu, pessoalmente, nunca presenciei um experimento bem sucedido nesse sentido. Mas como eu já ouvi diversos relatos de pessoas confiáveis, eu tenho que admitir a possibilidade de que eles aconteçam. Inclusive porque Victor Hugo, o célebre escritor, chegou a publicar um livro, O Livro da Mesa, com as atas de reuniões que ele conduziu na sua casa na ilha de Jersey durante o exílio, usando uma mesinha de Girardin, uma mesinha que tinha um lápis preso em um dos pés. É muito interessante porque no caso de Victor Hugo ele usou um critério de segurança. A mesinha deveria ser segurada por duas pessoas diferentes. Veja bem, e ele conseguiu resultados impressionantes que estão no seu O Livro das Mesas. Está aqui a imagem para você ver. Kardec não deu muita importância para esses métodos que ele considerou muito limitados. Por isso ele afirma, quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão porque presentemente já é pouco empregada. Ela, no entanto, é às vezes interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. No capítulo 12, sobre escrita direta, parece que Kardec escreveu esse capítulo muito em função de um livro da época, em que o barão de Gudenstube defende a possibilidade da escrita direta pelos espíritos. O livro do Barão Gudenstube começa adotando como epígrafe o relato místico da escrita das Tábuas da Lei de Moisés, que na época acreditava-se ser um fato histórico. Hoje a gente sabe que não é, né? Uma lenda. Ele segue com o relato bíblico de Daniel no capítulo 5, daquela escrita no templo de Nabucodonosor, e continua tomando como base outros relatos semelhantes. Ao final, ele apresenta várias páginas com palavras escritas que ele afirmava ter obtido por meio desse fenômeno, a escrita direta, em que o espírito escreve diretamente no papel, sem uso de lápis de caneta, nada. Ele colocava as folhas de papel num local fechado, devia realizar orações ou algo parecido, e abria depois de um tempo, quando encontrava as folhas escritas, segundo ele próprio informa.
Pela credibilidade do Barão de Guldensturm, parece que Kardec deduziu que poderia incluir um capítulo no Livro dos Médiuns a esse respeito, mas não há evidência, nenhum registro que mostre que Kardec obteve esse fenômeno por si mesmo, ou nas suas pesquisas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como ninguém mais usa mesinhas, pranchetas ou tabuleiro Ouija, nós deixamos a leitura desses 3 capítulos como tarefa individual. Cada um vai ler por sua conta, na sua casa, no horário que for melhor. Kardec vai discutir a psicografia em mais detalhes mais à frente no livro dos Médiuns. Sendo assim, nós iniciamos o estudo do capítulo 14, onde ele apresenta em detalhes cada um dos tipos de mediunidade mais comuns à sua época. Nós achamos por bem fazer a leitura de todo o capítulo devagar, sem pressa, discutindo com calma cada tipo de mediunidade. Então nós vamos analisar o que ele nos trouxe a respeito da mediunidade de efeitos físicos. Nós tomamos como ponto de partida os casos trazidos pelo nosso grupo, nos encontros anteriores, como o barulho de pedras caindo na cozinha, o ruído de tapa na parede, relatado por um colega também, a porta abrindo sem nenhuma explicação, e seguida de ruídos de passos pelo interior da casa, segundo a narrativa do colega. O caso dos legumes girantes, os legumes que giravam na pia diante dos olhos da esposa do nosso colega. E aí nós fizemos uma leitura pausada de trechos selecionados do item 160, que trata dos efeitos físicos, e conversando a respeito de cada detalhe. Kardec começa fazendo uma distinção entre o que ele chama, no item 160, de médiuns facultativos, que são os médiuns que têm conhecimento de que são médiuns e que não permitem que fenômenos dessa natureza aconteçam à revelia de sua vontade, e os médiuns involuntários ou naturais, no item 161, que são aqueles cuja influência ocorre a seu mau grado. Como regra, segundo Kardec, essas pessoas sequer sabem que são médiuns. Os fenômenos ocorrem à sua revelia. Para alguns, os fenômenos podem até parecer incômodos, mas há pessoas que não se incomodam e que apenas acham interessante quando eles acontecem. De novo, não há nenhuma evidência de que Kardec tenha realizado experimentos nesse sentido. Tudo indica que ele está se baseando em relatos da época. E no item 162 ele faz comentários interessantes a respeito de como lidar com mediunidade cuja manifestação se dá mediante efeitos físicos. A necessidade de conhecer melhor o fenômeno para ter essas ocorrências mais ou menos sob controle, dando um direcionamento útil a esse tipo de sensibilidade. Em seguida nós concluímos com um trecho do livro da Ângela Moraes, que nós já indicamos aqui, Quando o Amor Encontra a Dor, na página 233. Nesse livro ela compartilha suas experiências pessoais com a mediunidade, mais ou menos como nos livros da Ivone Pereira. No trecho que nós lemos, ela explica que, na prática, não é tão simples distinguir um tipo de fenômeno do outro, que cada médium é único no modo como percebe esse aspecto espiritual. Segundo ela, a caracterização de Kardec no Livro dos Médiuns dos diferentes tipos de mediunidade é apenas pedagógica. Não existe um tipo de mediunidade isolado dos demais. Não existe um médium que seja apenas psicógrafo ou psicofônico ou de desdobramento ou de intuição. Achei muito interessante essa observação dela. Cada médium é único por combinar de diferentes maneiras diferentes tipos de percepção. Essa combinação é dinâmica e pode inclusive variar ao longo da vida, como às vezes no mesmo evento de transe mediúnico. Ela inclusive afirma que numa reunião mediúnica o que acontece é um mix de percepções. Os casos que ela narra no livro mostram isso. Ela às vezes entra num processo de desdobramento, depois psicofonia, então tudo isso acontece de maneira muito dinâmica e imprevisível. Por isso que ela faz essa observação de que não se pode separar muito nitidamente um tipo de mediunidade do outro. Nos próximos capítulos nós vamos apresentar alguns exemplos práticos que constam no livro dela, explicando essa dinâmica da mediunidade na experiência dela. Ao final, nós fizemos uma breve discussão a respeito de casos envolvendo mediunidade de efeitos físicos utilizadas para fins terapêuticos. Nós citamos um caso em que um médico do nosso conhecimento, eu conheci esse caso, ante um quadro complexo e muito resistente de pneumonia em uma criança, ele recomendou à família, que era espírita, a buscar um atendimento com uma médium conhecida por usar sua mediunidade de efeitos físicos para fins terapêuticos.
terapêuticos. Essa médium fez algumas sessões de passe com essa criança e logo o quadro de saúde da criança foi se estabilizando. Em poucos dias o problema foi solucionado. O médico explicou que era um processo obsessivo que estava atingindo a criança. Eu conheci o médico, hoje ele é falecido, e conheço a família, inclusive a criança que foi objeto desse tratamento. Nesse ponto, nós trouxemos também uma pergunta para reflexão conjunta. Casos de cirurgia espiritual podem ser considerados como de efeitos físicos? Seria uma situação em que o médium e o espírito canalizam a percepção mediúnica para um fim útil? O caso do rapaz que tinha um tumor no cérebro, que nós já contamos aí no encontro anterior, e o tumor desapareceu depois da cirurgia espiritual. Eu tive um caso em família, tá, de um sobrinho que sofria desmaios recorrentes. E eu próprio, como eu sou filho de um médium curador, né, eu tive um caso com apendicite e outro com bursite, que foi objeto de intervenções por parte do meu pai. A cirurgia que o médico recomendou não foi feita, a aplicação também que o médico recomendou não precisou ser feita. Minha mãe estava desenganada pelos médicos aos 33 anos de idade, fez uma intervenção espiritual na cidade de Palmelo e viveu muito bem até os 79 anos. Então são muitos casos que a gente não tem como ignorar. E nos casos do Dr. Fritz com José Arigó e em seguida com inúmeros outros médiuns Brasil afora, o que haveria ali de efeitos físicos? As cirurgias, inclusive no caso do Zé Arigó, eram realizadas com uso de facas, tesouras, às vezes com corte, perfuração sem nenhum tipo de asepsia ou de anestesia e não infeccionavam. Recentemente, numa cidade do Nordeste, um médium relatou ter sido procurado pelo espírito do Dr. Fritz, que desejava operar através dele. Ele contou em uma entrevista que concordou com a condição que seria de não fazer cortes e nenhuma ação invasiva. Segundo ele conta, o espírito pediu então que ele mandasse fazer um bisturi simbólico, sem corte, e usar apenas uma caneta para marcar a pele nos locais tratados. Esse caso, inclusive, mostra para a gente que os médiuns não precisam, não devem ser passivos em relação ao que eles recebem de orientação supostamente espiritual, como percepção mediúnica. O médium detém autonomia para decidir a respeito do que ele concorda ou não concorda em fazer, do que ele aceita ou não aceita em termos de prática mediúnica, das condições, inclusive, para realizar uma determinada ação. Ou seja, o médium não é nunca joguete na mão dos espíritos. Essa consciência, inclusive, é um dos resultados mais importantes de a pessoa estudar a mediunidade antes de se aventurar por esses caminhos. E aí, só um pedido, se você veio até aqui, curta e compartilha, e tanto quanto possível divulgue isso para outras pessoas que possam tirar algum proveito desse nosso estudo. No próximo encontro, nós vamos conversar a respeito de médiuns que sentem, ouvem ou se expressam verbalmente no caso da psicofonia, ok? Esperamos você no próximo encontro, um grande abraço e até por lá.